O nosso aplique de Halloween hoje vai ser uma múmiazinha super fofa que eu vou fazer aqui junto com vocês. Vou começar aqui fazendo a cabeça, vou utilizar esse molde da Marcela Arteira aqui e eu vou começar passando a minha cerinha nutritiva da Granado pra gente poder tirar a cabecinha daqui de dentro bem perfeitinha. Vou utilizar aqui um pedacinho de massa tom pele clara, eu vou mostrar aqui pra vocês a tinta que eu utilizei para tingir, para ficar nesse tom aqui de massa. Eu misturei essas duas cores aqui, ó, de tinta, uma acrílica e uma a óleo da Acrylex. Eu coloquei um pouquinho desse amarelo pele, que é a 326, uma tinta acrílica, e utilizei essa tinta óleo aqui, que é a 304, que é uma tinta óleo. E aí ficou nesse tom de pele aqui. Sova aqui um pouquinho, faço uma bolinha bem lisinha. E agora eu coloco aqui dentro do meu molde. Tiro todo o excesso, aperto sempre puxando para o meio. E desmoldo. A cabecinha já sai bem perfeita. Vou utilizar esses olhinhos resinados aqui na cor azul. Esse daqui que eu estou utilizando é o 013, a referência dele, e é o P da Vera Artes. Então, vou pegar aqui um parzinho pra gente poder colocar aqui na nossa múmia. Posiciono os olhinhos acima da marcação aqui da bochecha. Posiciono os dois olhinhos. E agora eu dou uma leve aprofundada para quando o biscuit secar ele não expulsar os meus olhinhos. Agora eu vou utilizar aqui o meu marcador de boca para poder marcar a boquinha da minha múmia. Então, rostinho finalizado, vamos partir para a maquiagem. Utilizo uma maquiagem mesmo aqui e um pincel, esse daqui de rabinho de sereia, para poder passar o blush. Eu faço uma maquiagem normal, porque a múmia a gente vai dar os detalhes finais dela só quando o nosso aplique, digamos assim, ele já estiver pronto. Então, a gente faz um aplique normal e o segredo da múmia tá no final, que é onde a gente vai enrolar a massa nela quando já tiver o aplique pronto. Então, eu venho aqui, passo o blush, sempre passo meu dedo em cima para não ficar manchado. Venho e passo um pouquinho aqui na testa também. Vou pintar os cílios aqui da nossa múmia e eu estou utilizando a tinta PVA fosca da Acrylex. O pincel que eu utilizo é esse aqui, o 00 da Acrylex, e a referência dele é o 062. Porém, sempre lembrando que eu peguei aqui e cortei alguns pelinhos do meu pincel para ele ficar ainda mais fininho, para facilitar na hora de fazer os cílios. Então, molho aqui o meu pincel na tinta e aí eu vou puxando os cílios aqui da minha boneca. Eu gosto das bonecas com bastante cílios, então eu puxo aqui o cílião. E agora eu venho no meio desses cílios que eu já fiz e agora eu faço novos cílios no meio dos que já estão prontos, para ele ficar bem volumoso, os cílios bem volumosão mesmo. E fica assim, ó. Agora eu pego e venho e faço a mesma coisa do outro lado. Com os dois cílios da parte de cima pronto, eu venho aqui agora e faço dois cíliozinhos na parte de baixo. Então, eu venho bem aqui no cantinho dos olhinhos e puxo esses cíliozinhos para dar uma sensação aqui, na verdade, de fofurinha, né? Então, eu venho e puxo bem no cantinho do olhinho, onde está finalizando aqui, ó, o olho. Então, prontinho, a make da nossa boneca já está pronta. E aqui eu não vou fazer sobrancelha, porque como a gente vai enrolar a massa depois para fazer a múmia, então não vai aparecer a sobrancelha. Venho com um aramezinho galvanizado, esse daqui que eu utilizo é de 18 milímetros, eu corto eles pequenininho e eu venho com um pouquinho de Tec Bond, eu só melo aqui mesmo na cola, na pontinha, e agora eu venho aqui e coloco na direção da boca da nossa cabecinha aqui.
e deixo um pedacinho para fora para a gente poder encaixar no corpinho. E agora eu reservo essa cabecinha para a gente poder fazer o corpinho. O corpinho que eu vou utilizar para fazer a múmia é esse corpinho aqui desse molde, que também é da Marcela Arteira. Ele é um corpinho gordinho que dá pra gente fazer os pijaminhas. Então, ele é muito legal para fazer esse tipo de aplique. Venho aqui com a minha cerinha nutritiva da Granado mais uma vez e passo aqui dentro também. Principalmente aqui na parte dos pezinhos, pra gente ter uma facilidade melhor ali para retirar do molde. Se você tiver a unha comprida, você pode vir com um pincelzinho para poder passar para não machucar o molde. E agora eu venho com um pedacinho de massa branca para a gente poder fazer o corpinho aqui da nossa mumiazinha. Então, eu sovo um pouquinho de massa, faço uma bolinha e agora eu encaixo assim na posição dos pezinhos assim e aperto, ó. Tiro todo o excesso de massa. Puxo tudo pro meio, aperto bem. E agora eu venho aqui e desmoldo. E eu sempre coloco o meu dedo aqui para desmoldar, ó, pela parte dos pezinhos, para eles saírem mais perfeitinho. Já sai assim. A única coisa que eu venho e faço agora é vir com um pincel modelador e marcar bem certinho aqui as perninhas. Porque como a gente não colocou tanta massa, ele nem sai com rebarba. Já posso vir aqui com a nossa cabeça para a gente já encaixar o corpinho na cabeça. Esse modelinho que eu tô fazendo aqui, o corpinho ele é pequenininho, mas ela vai ficar cabeçudinha, pro aplique não ficar muito minúsculozinho, então eu achei que ficou mais bonitinho fazer com essa cabeça maiorzinha. Mas se você não gostar, você pode utilizar uma cabeça de um tamanho menor. Então, já coloquei aqui, passei um pinguinho de Tech Bond ali, como vocês viram. Agora, antes de fazer os braços, a gente precisa fazer o cabelo da nossa boneca, para daí a gente poder enrolar as fitinhas, para depois a gente colar os bracinhos. Vou utilizar um pedacinho de massa preta para a gente poder fazer o cabelinho. Eu pego um pedaço, faço uma bolinha, achato com a minha mão, utilizo aqui o auxílio do meu rolo maciço e abro um pouquinho essa massa. Eu não vou deixar ela muito fininha, porque eu vou utilizar o pedacinho de massa ali que eu vou colocar atrás do cabelo para já servir como a lateral do cabelinho que eu sempre gosto de fazer. Vou utilizar aqui o cortador da Blue Star número 40, corto, tiro aqui o excesso de massa. Devia ter passado um creminho aqui na minha bancada, vai ficar sujinho aqui pra vocês. E agora eu venho com a minha cola branca. É legal vocês deixarem ele secar assim o aplique, pra daí depois vocês fazerem esses próximos passos, porque é ruim trabalhar com o corpo molhadinho assim. Mas eu sempre gosto de já trazer o vídeo prontinho assim pra vocês, com todas as partes, para finalizar 100%, para conseguir mostrar para vocês de fato como que a peça fica. Então, se eu deixar a peça secar, eu tenho que gravar o vídeo em partes e aí eu tenho que deixar secar para daí no outro dia. Então, eu já faço tudo de uma vez aqui para mostrar para vocês. Mas se vocês estiverem aí em produção, sempre deixa o corpinho secar para depois fazer a parte do cabelo e aí fazer os detalhes, porque fica bem mais fácil de trabalhar, você não fica o tempo inteiro preocupado se a sua peça, né, se você tá amassando ali a sua peça, então é melhor. Eu venho aqui, passo um pouquinho de cola nas laterais e grudo esse cabelo aqui do ladinho. Arrumo com bastante cuidado aqui, porque a minha cabeça tá bem molinha, então eu não aperto. Eu só apoio o meu dedo aqui, ó, eu não tô apertando, eu só tô apoiando, porque se eu apertar, como a minha cabecinha tá molhada, ela afunda. Então, por isso que tem que ter cuidado quando a gente tá trabalhando dessa forma. Vou usar esse molde aqui da Cris para poder fazer uma franja na nossa zumbizinha aqui. Então, eu coloco aqui nessa franjona maior, tiro o excesso, faço uma franjinha bem gordinha, desmoldo, puxo, faço uma pontinha
E agora a gente vai colar aqui na cabecinha dela. Essa fantasia aqui é uma fantasia super típica de Halloween, né? As crianças adoram se vestir de múmia para ir pedir doces ou travessuras. Então, ele não podia faltar aqui na nossa série de apliques no tema Halloween, com toda certeza. Se vocês querem algum aplique específico, deixe aqui nos comentários. Eu sempre leio os comentários e pego a dica de vocês. Já tem o da semana que vem, que foi uma dica aqui de uma inscrita que deixou em um comentário de um dos vídeos. Então, é sempre legal vocês deixarem aqui o que vocês querem ver aqui no canal, que eu sempre tô de olho e trago aqui o que vocês querem ver. Então, eu faço aqui, ó, uma voltinha no cabelinho dela. E eu vou utilizar aqui esse pedacinho bem pequenininho aqui, ó, para poder fazer o cabelinho aqui do outro lado. Então, eu pego bem um tico de massa, vou rodando aqui e puxo todo o excesso. Não preciso colocar muita massa não, que é bem pequenininha essa parte. Aí, eu venho aqui, desmoldo. Passo um pinguinho de cola aqui. Desse lado. E agora, a gente cola esse fiozinho de cabelo que a gente acabou de tirar aqui, ó. E prontinho, é só isso que a gente vai fazer aqui no cabelo dela. Vem aqui e marco, como se fosse o meiozinho, né? A divisão ali dos cabelos. E pronto, o cabelinho dela já está finalizado. Agora a gente precisa fazer de fato aqui o enroladinho das fitas da nossa múmia. Para isso, eu vou precisar de massa branca, então eu peguei aqui um pedaço, solvo essa massa, pego um pedacinho e a gente vai abrir essa... Aqui eu peguei até um pedaço muito grande e a gente vai precisar abrir esse pedacinho aqui na mesa. A gente vai abrir não muito grosso, mas também ele não pode ficar muito fininho. Então, a gente vai esticando. E ele tem que ficar mais ou menos dessa espessura. Agora, eu vou pegar aqui o meu rolo maciço. Se você não tiver o rolo, você pode vir aqui, ó, e ir dando pressionadinhas com o seu dedo, mas não é para apertar, é para pressionar de levinho. Aqui, como eu tenho o rolo, ele facilita um pouquinho, então eu venho e passo assim, ó, bem de levinho o rolo por cima desse fiozinho que a gente abriu. Eu tive que passar um pouquinho de creme Nivea aqui na minha bancada, porque a massa tá bem molinha e ela tava grudando. Então, agora a gente já tem aqui, ó, o nosso pedacinho que a gente vai precisar para enrolar aqui a nossa bonequinha. Para dar início, eu vou cortar aqui a beiradinha da nossa múmia. E agora eu vou começar aqui pelo corpinho dela. E eu vou começar aqui do meio da barriga. Essa parte aqui que a gente cortou, eu vou deixar ela aqui para fora, né, do corpinho. E aí, agora, a gente vai fazer o quê? Eu vou vindo aqui, ó, e eu vou cortando. Vim aqui, cortei um pedacinho, porque aqui na parte de trás a gente não pode deixar, né? Então, eu corto, aí eu venho aqui, corto de novo mais uma pontinha. E a gente vai fazendo assim. Aí, eu vou colocando de formas aleatórias. Vou colocar aqui pro outro lado agora. E aí, eu corto aqui de novo. E aí, antes da gente ir passando uma por cima da outra, eu venho com uma faquinha. Aqui eu nem passei cola, mas devia ter passado. Eu venho e vou marcando assim, ó. De formas aleatórias, não tem quantidade certa, não. Eu só vou marcando essa parte aqui da nossa múmia. Pra ficar bem certinho. E agora eu vou fazendo basicamente isso. Eu pego aqui um pedacinho, corto a pontinha dele. Aqui agora eu vou fazer como se eu fosse enrolar a perninha, né? Vou colocar aqui por dentro, tá muito grosso, então ainda vou vir dar mais uma achatadinha nele pra passar ali no meio das perninhas, achei que tá grosso. Aí, como aqui ficou grande agora, eu venho e corto, ó. Pra ficar bem pequenininho, porque ali a parte das perninhas é bem miúda.
Então, se a gente deixar muito grosso, ele fica esquisito. Agora, eu vou posicionar essa parte aqui pra cima, ó. Porque aqui é tudo de forma aleatória e vou passar cola. Aí, você vai fazendo da forma como você achar legal os desenhos, digamos assim, né? Dessa parte da múmia. Então, eu venho aqui, coloco, e aí você vai cortando os pedacinhos e vai arrumando ali na parte de trás. E aí, agora eu venho novamente e marco. Deixo sempre a pontinha solta, assim, pra cima. E agora eu vou fazer aqui o último nessa parte do corpinho e aí a gente vai começar a cabeça dela. Aqui eu só vou enrolar aqui essa parte da perninha mesmo. Vou passar cola. E aqui eu não vou deixar ponta. Eu vou cortar aqui no meio. Venho aqui e corto também. Aqui eu não deixei ponta, eu coloquei tudo pra trás. Só venho aqui agora e marco. Olha, a parte do corpinho da nossa múmia já tá pronto. Agora a gente vai fazer a parte da cabeça dela. Abri aqui mais um pedacinho de massa pra gente poder fazer aqui agora na parte da cabeça. E aqui na parte da cabeça, assim como eu fiz ali no corpinho, eu venho passando cola. E aqui eu não vou deixar pontinhas, não. Eu vou sempre jogar pra trás, vou deixar uma ou duas só, pra parecer que é da onde tá começando. Mas aqui eu não vou deixar tantos, igual a gente deixou 3 aqui na parte de baixo. E aqui não tem uma ordem, gente, vocês vão fazendo conforme o gosto de vocês mesmo, conforme vocês querem, vocês vão colando as fitinhas assim de forma aleatória. Aqui eu não quero tampar o rostinho dela inteiro, então eu tô fazendo mais aqui na parte do cabelo mesmo. E vou passar uma ali na parte do rostinho, porque eu quero que o rostinho dela fique mais aparente. Então, eu vou fazer uma coisa mais ou menos assim, ó. Vou pegar aqui, vou passar cola aqui na parte do pescoço. E vou fazer mais aqui na parte de baixo da bochecha, ó. Sempre puxando tudo aqui pra parte de trás pra ficar bem certinho. E aqui eu não tô marcando, né? Então, eu venho aqui e marco. E agora eu vou colocar aqui o último pedacinho e eu vou colocar aqui nessa parte do pescoço, puxando aqui pra bochechinha, ó. Então, eu passo cola, venho com essa parte aqui, coloco aqui pra trás. Não posso tampar a boquinha dela ali. E eu puxo aqui pra finalizar isso aqui. E aqui eu também puxo pra trás. Faço as marcações. E prontinho, a parte do corpinho dela vai ficar assim. E agora eu vou mostrar pra vocês que a gente vai dar um acabamento de cabelinho aqui na parte de trás da cabeça dela. Eu acho mais fácil deixar essa parte pra fazer depois, porque se a gente faz antes, fica difícil pra gente conseguir ficar enrolando aqui. Então, eu deixo essa parte do cabelo pra fazer por último. Peguei aqui o molde e eu vou utilizar essa cavidade aqui, esse daqui é o molde da Cris, vou utilizar essa cavidade aqui e vou tirar duas chiquinhas dessa daqui pra gente poder colocar ali na parte de baixo do cabelinho dela. Então, venho aqui, tiro uma, desmoldo e tiro a outra.
Pronto, agora eu venho aqui, ó, e passo cola aqui embaixo e passo cola aqui embaixo. Venho com uma e colo. Venho com a outra e colo também. Agora eu pego meu pincel modelador e eu aliso aqui a parte de trás desse cabelinho. Fica assim, ó, a parte do cabelinho dela. Antes de colocar os bracinhos, eu vou utilizar aqui o giz pastel para a gente poder dar uma esfumada nessa parte que a gente fez aqui ficar um pouquinho mais legal. Então, eu venho com esse tom aqui de cinza, passei um pouquinho de água aqui na pontinha do meu pincel. E agora eu venho aqui nas pontinhas, ó, sempre nas beiradinhas, e vou dando uma pequena esfumada. Não é para marcar muito, não. É só mesmo para dar esse efeito e não ficar tudo muito branco, porque como a roupinha que a gente fez embaixo, ela já era branca, né, a parte do corpinho dela. E aí a gente vem aqui agora e também coloca as fitinhas brancas, ele vai ficar tudo muito branco. Então, eu venho aqui e vou esfumando sempre o encontro dos rolinhos aqui e sempre nas pontinhas. Para dar essa sensação mais legal aqui na nossa mumiazinha. Então, eu vou fazendo isso aqui por todo o corpinho dela. E assim que ficar pronto, a gente coloca os bracinhos e aí a nossa bonequinha já está pronta. Então, venho aqui e faço isso até o final. Prontinho, gente, já terminei de passar o giz pastel aqui na nossa múmia. Conta pra mim o que vocês acharam. Eu acho que fica bem mais bonitinho quando a gente dá esse destaque. Ela não fica toda branca, dá uma sensação mais legal. Então agora eu vou vir mais uma vez com a massa branca pra gente poder finalizar e fazer o bracinho dela. Para fazer o bracinho, eu vou utilizar o mesmo molde que a gente utilizou para fazer o corpinho e vou tirar 2 bracinhos dessa cavidade aqui. Então, eu pego um pedacinho de massa, faço uma coxinha e eu coloco dentro do molde. Tiro aqui todo o excesso e eu venho aqui e desmoldo. Quando eu tiro esse tipo de bracinho, eu sempre dou uma alongada nele para ele ficar um pouquinho maior. Tiro o outro. E pronto, com os 2 bracinhos aqui tirados, eu vou pegar um pedacinho de massa bem pequenininho, vou abrir aqui na minha mesa. Vou apertar aqui com os meus dedos mesmo. E agora, eu vou enrolar no bracinho. Aqui eu posso passar por trás, porque o bracinho, como ele não fica 100% em contato ali com o nosso laço. Então, aqui não tem problema. Então, eu venho aqui e passo no bracinho todinho. Reservo e faço a mesma coisa aqui no outro. Pego o meu pincel que já tá sujo ali do giz pastel que a gente passou no corpinho e eu só sujo mesmo aqui os bracinhos, essa parte que a gente enrolou. Nem preciso passar mais o pincel no giz pastel, não. Eu só uso a sujeirinha mesmo que sobra e tá prontinho. Agora é só a gente colar aqui no corpinho. Então, eu venho e passo um pouquinho de cola branca. Toda essa parte lateral. Posiciono o bracinho da nossa bonequinha aqui. Vou dar mais uma alongadinha, porque como eu apertei, ele acabou achatando. Então, venho aqui, posiciono o bracinho assim de lado. Alonga aqui o outro também. Posiciono. E agora, pra mim, como está faltando um pouquinho de cor, eu tenho essa abóbora aqui, vou mostrar pra vocês
o molde que eu tirei ela, porque ela já tá, né, prontinha. Eu tirei essa abóbora nesse molde da Marcela aqui, dessa cavidade, e a folhinha que eu coloquei aqui, eu tirei do molde da Cris de detalhes de florzinhas aqui, ó. Tirei essa cavidade aqui, ó, essa folhinha. Aí eu coloquei aqui para deixar minha abóbora bem bonitinha. E aqui, o que eu vou fazer com essa abóbora? Eu vou fazer essa abóbora como se ela fosse aqueles baldinhos que as crianças pedem gostosuras ou travessuras. Então, eu vou fazer uma alça aqui nela pra gente poder colocar na mãozinha da nossa múmia e dar uma cor pra essa bonequinha aqui. Então, vou pegar um pedacinho de massa preta, pego aqui um pedacinho de massa, faço uma bolinha bem pequenininha, ó. Achato essa bolinha aqui na minha mão, preciso fazer 2 bolinhas dessa, então pego mais um tico de massa preta e faço outra bolinha, achato. E agora que a gente já tem essas 2 bolinhas pretas aqui, eu venho aqui na lateral da minha abóbora, passo um pinho de cola branca, colo essa bolinha preta, venho aqui do outro lado, passo mais cola branca e colo. Agora eu venho com o meu pincel e furo aqui essa bolinha preta. E a gente vai fazer a alça agora. Mais um pedacinho de massa. Pego aqui, estico uma cobrinha. Passo cola. Coloco ali a pontinha e aperto com o meu pincel. E agora eu venho aqui e coloco do outro lado a outra pontinha que sobrou e aperto com o pincel. E prontinho, a gente já tem o nosso cestinho aqui de gostosuras ou travessuras. E agora eu vou colocar aqui na mãozinha dela, porque pra mim tava muito sem cor essa nossa múmia, então eu decidi fazer aqui, colocar na mãozinha dela esse baldinho, e eu acho que vai ficar maravilhoso. Então, eu venho aqui, ó, e eu colo na mãozinha dela esse baldinho de gostosuras ou travessuras. Vou passar cola aqui na parte da perninha dela também para ajudar a fixar. Minha cola tá acabando. Então, passo aqui também, ó, para o peso não ficar todo ali na mãozinha dela. E agora, ainda para finalizar, eu vou colocar um laço na cabeça dela para dar uma vida, para dar uma cor mesmo. Então, eu venho com esse molde aqui da Cris de laços e eu vou utilizar esse laço aqui, ó, essa cavidade. Vou usar um brilho para a gente poder colocar dentro dessa cavidade, vou usar esse tom de laranja aqui e vou preencher aqui a cavidade do meu molde com esse brilho para a gente poder tirar, né, um lacinho todo brilhoso para poder colocar ali na cabecinha da nossa múmia. Então, eu preencho toda a cavidade aqui do meu molde com brilho, coloco bastante. E agora a gente vai colocar a massa laranja para poder tirar esse lacinho dali. Peguei aqui o mesmo tom de laranja que eu utilizei para fazer a minha abóbora. Então, eu venho aqui, faço uma bolinha, estico e coloco dentro do meu molde. Tiro todo o excesso. Aperto bem. E agora eu desmoldo o meu lacinho. Venho com o marcador aqui só pra gente arrumar os cantinhos. Eu abro aqui o meu lacinho dessa forma. E a gente vai posicionar ali na cabecinha dela. Uso um pinguinho de Tec Bond. E agora eu venho aqui, abro o meu lacinho e coloco aqui na nossa múmia. Eita. E prontinho, a gente já tem mais um modelinho de aplique no tema de Halloween.
Então eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa múmia super fofinha de hoje. Ela ficou uma graça, conta aqui pra mim se vocês também gostaram. E sem contar que ela é muito fácil de fazer, né? Então é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever. Sai vídeos novos todos os dias às 6 horas da tarde. Então ativa o sininho das notificações para o YouTube te enviar os vídeos assim que sair. Um grande beijo para todos vocês e eu te espero amanhã no próximo vídeo. Tchau!